Acha que conhece Singapura, o luxo e a ordem? Vem comigo nessa jornada. Tudo lindo para o mundo ver. Mas por trás dessa fachada impecável, existe uma rede secreta de dinastias. Famílias com fortunas de várias gerações, manipulando as cordas da economia. E não estamos falando de influenciadores modinhas ou de novos ricos. Isso é dinheiro antigo, silencioso, estratégico e quase intocável. Alguns nomes você vai reconhecer. Outros se escondem bem na sua cara, controlando mercados que você usa diariamente sem perceber. Fica aí porque a história da elite de Singapura é muito mais secreta e poderosa. E incrivelmente mais dramática do que você imagina. Para começarmos a nossa lista, temos um nome costurado na própria cultura asiática. A família Shaw. Embora eles não liderem os rankings de riqueza hoje, o legado deles como pioneiros do dinheiro antigo em Singapura é inegável. Tudo construído sobre o império centenário de cinema e imóveis de luxo. A história começa nos anos 1920, com dois irmãos, Run Me e Run Run Shaw, que foram para Singapura distribuir filmes do estúdio da família que ficava em Xangai. Mas eles bateram de frente com um muro. E adivinha o que eles fizeram depois? Eles criaram os seus próprios. O primeiro cinema em Tanjong Pagar era só um barraco de madeira humilde, mas foi a semente de um império gigante. Daquela única sala, a organização Shaw explodiu, abrindo cinemas por toda a Malásia e transformando filmes em febre nacional. O Rex, o Lido e o Capitol. Eles viraram marcos culturais. O estúdio deles em Hong Kong virou uma verdadeira potência global, produzindo centenas de produções e criando o maior acervo do mundo em língua chinesa. Eles não apenas exibiam, eles criavam estrelas e ditaram gêneros inteiros. Mas os Shaws eram muito mais que magnatas do cinema. Você sacou a jogada deles? Eles sabiam que o verdadeiro tesouro não estava nas telas. Estava no próprio terreno onde construíram os cinemas. Quando a televisão e a pirataria golpearam o cinema nos anos 80, a família mudou o rumo, transformando esses locais nobres em prédios comerciais supervalorizados. O exemplo perfeito é a Shaw House na Orchard Road. Eles compraram o terreno nos anos 50. E em 1993, ergueram a torre que está lá até hoje. Eles também eram donos do Shaw Centre e do Shaw Plaza. No fim dos anos 80, já tinham consolidado o nome deles na história, destacando-se como gigantes do mercado imobiliário. A trajetória deles é uma lição de adaptação, transformando a paixão pelo cinema numa dinastia de gerações duradoura. Na 9ª posição, surge a família Lien, cujo nome está marcado no coração do distrito financeiro de Singapura. A jornada deles se confunde com os bancos modernos de Singapura, um caminho de ambição focado no pioneiro Lien Ying Chow, que culminou no verdadeiro monstro do mercado financeiro. Lien Ying Chow viveu uma verdadeira jornada do lixo ao luxo. Ele veio da China para Singapura em 1920, com apenas 14 anos, trabalhando como balconista. Mas o cara tinha alma de empreendedor. Logo fundou uma empresa comercial de extremo sucesso. Em 1941, ele se tornou o mais jovem líder da Câmara de Comércio Chinesa. Seu verdadeiro legado, porém, foi nos bancos. Em 1947, fundou o Overseas Union Bank, inaugurado em 1949, numa jogada corajosa, bem em Raffles Place. E você sabe o peso de desafiar os gigantes europeus. Prepare-se para essa história. O banco cresceu rápido, financiando o comércio e expandindo para o exterior muito antes de virar moda, abrindo filiais em cidades como Tóquio, Londres e Nova York. Lien também foi pioneiro nos imóveis. Ele fundou a Overseas Union Enterprise, que construiu o icônico Mandarin Singapore. Sua obra-prima foi o imponente OUB Centre, prédio inaugurado em 1988. Virou o grande símbolo de seu sucesso absoluto e dominou toda a paisagem da cidade. Mas a história do banco atingiu o auge em 2001. Numa disputa insana por controle do banco da família, o I ofereceu 10 bilhões de dólares de Singapura para comprá-los, vencendo uma tentativa de compra agressiva do rival DBS. A família Lien aceitou vender unindo duas das maiores dinastias financeiras de Singapura. Preste atenção aqui mesmo com a fusão, a enorme riqueza e influência deles continua intacta. O dinheiro
dinheiro daquela venda garantiu a fortuna deles por gerações. E tem mais. Lien Ying-shou criou a Fundação Lien em 1980, que hoje é uma instituição mega respeitada, focada em cuidar de idosos e na educação infantil. O legado deles é duplo: um império bancário que ergueu Singapura e uma alma generosa que continua moldando o país. Em oitavo lugar, temos uma família rica graças a uma das corporações mais antigas da região, hoje liderada pela grande dama dos negócios de Singapura, a incrível Chew Gek Kim. Essa é a história sobre transformar uma relíquia colonial antiga numa verdadeira potência de investimentos. Tudo gira em torno da Straits Trading Company, fundada em 1887 para fundir estanho. Durante a maior parte do tempo, foi só uma empresa colonial, mas tudo começou a mudar com a chegada do lendário banqueiro Tan Shin Tuan, conhecido como Senhor OCBC. Ele logo enxergou um potencial muito além do estanho. Agora pensem comigo, a neta dele, Chew Gek Kim, herdou essa audácia de assumir riscos calculados. E em 2008, ela fez exatamente isso. Usando a empresa da família, ela tentou comprar o controle da Straits Trading, gerando uma disputa feroz contra a família Lee, do próprio banco OCBC. Sim, o mesmo banco que o avô dela ajudou a erguer. Ela venceu e assumiu o comando. O que veio a seguir foi revolucionário. Ela pegou o que a Forbes chamava de fundição colonial pacata e transformou numa máquina dinâmica de investimentos, focando tudo em hotéis e imóveis de alto padrão. Uma de suas grandes jogadas foi se aliar a dois irmãos bilionários, que logo vamos conhecer, criando a Far East Hospitality, uma parceria que hoje gerencia um portfólio imenso de hotéis de luxo. Ela também modernizou o setor clássico de estanho e ergueu um braço imobiliário forte com bilhões em ativos pela Ásia, Austrália e Europa. A verdade é que ela não apenas herdou um legado, ela o reconstruiu do zero para o século XXI, mostrando como a nova geração pode honrar as origens enquanto cria um futuro brilhante e ousado, garantindo o nome da família entre os gigantes de Singapura. No sétimo lugar, entramos no mundo do luxo discreto, com a dinastia Cui, os donos da Pontiac Land Group, com uma fortuna avaliada pela Forbes em mais de 6 bilhões de dólares, liderados por 4 irmãos incríveis. Venha conferir. Vem comigo que hoje nós vamos desvendar como esses 4 irmãos construíram um império colossal de pura discrição, erguendo alguns dos prédios mais icônicos de Singapura e do mundo todo. Tudo começou quando o pai deles, Henry Cui, um comerciante de tecidos indonésio, migrou para Singapura em 1958, fundando a Pontiac Land. Ele passou o controle para seus 4 filhos, que comandam tudo juntos desde então, transformando a marca em uma potência imobiliária de luxo global. Diferente de quem foca no povão, a Pontiac Land dominou o topo absoluto do mercado de altíssimo luxo. O portfólio deles é uma verdadeira coleção de troféus. Eles são donos das torres Millenia e Centennial, marcos em Marina Bay, além dos hotéis mais luxuosos de Singapura, o Ritz-Carlton Millenia e o Conrad Centennial, além do Regent Singapura. Eles são os reis da arquitetura, e seus prédios parecem verdadeiros museus. A ambição deles é global. Em 2017, compraram um prestigiado Capella Hotel Group, garantindo na hora uma presença forte no mercado de hospitalidade ultra luxuosa. O portfólio deles inclui um maravilhoso resort nas Maldivas e uma parte gigante de uma torre residencial de luxo em Nova York, bem ao lado do Museu de Arte Moderna. Prestem atenção nesse estilo discreto deles. Por ser uma empresa privada, eles quase nunca buscam os holofotes, deixando que suas obras monumentais falem sozinhas. Em 2024, Kwee Leong Tak virou presidente emérito, enquanto a terceira geração assumiu cargos de liderança, garantindo uma transição suave. Eles não seguem modinhas. Eles constroem para a eternidade, consolidando uma fortuna bilionária, com luxo atemporal e arquitetura marcante. Chegamos agora ao número 6 e ao coração financeiro de Singapura, com a lendária família Wee, a dinastia por trás do banco UOB. Vocês não imaginam a fortuna deles. É fruto de 3 gerações de pura liderança e expansão implacável. A dinastia começou com Wee Ken Chiang,
que fundou o United Chinese Bank em 1935. Mas o homem que transformou isso em uma potência real foi o seu filho, o falecido Dr. Wee Cho Yaw. Falecido em fevereiro de 2024, aos 95 anos, Wee Cho Yaw era um gigante do setor bancário. Em 50 anos, ele transformou uma única agência local em um gigante regional com mais de 500 filiais em 19 países. Um verdadeiro mestre dos negócios. Sua maior jogada foi comprar o OUB por 10 bilhões de dólares de Singapura em 2001, roubando-o do rival DBS. Ele mesmo convenceu a família Lien a vender tudo. Uma jogada que acelerou o crescimento do banco em anos. Só que o império da família Wee vai muito além dos bancos. Eles comandam o grupo UOL, uma das maiores construtoras do país. E, por tabela, a rede de hotéis Pan Pacific. Eles também controlam a Haopar Corporation, criadora da famosa pomada Bálsamo do Tigre. Essa mistura de finanças imóveis e produtos de consumo garantiu que a fortuna deles durasse gerações. Agora o bastão foi passado para a terceira geração. Wee Ichiong é o atual CEO liderando grandes jogadas, como a compra da área de varejo do Citibank em 4 países asiáticos em 2022. Além disso, a família é extremamente engajada na filantropia. Num grande gesto em abril de 2025, o banco e a Fundação Wee doaram 110 milhões de dólares de Singapura para a Universidade de Nanyang apoiar novos projetos de educação e empreendedorismo. É assim que nós vemos uma dinastia bancária imbatível, criando uma instituição que faz parte da própria identidade econômica de Singapura. E vocês e eu estamos prestes a ver o topo da nossa lista, onde as fortunas ficam surreais. Antes de revelarmos o top 5, se você está gostando desse mergulho no dinheiro antigo, dá uma força deixando seu gostei e se inscrevendo no canal. Isso nos ajuda a trazer muito mais conteúdos desse tipo. Agora sim, voltando para a nossa contagem. Entrando no nosso top 5, temos uma linhagem que cresceu com um dos maiores empreendedores de Singapura, a família Koo. Eles são os herdeiros do falecido magnata Koo Teck Puat. Toda essa imensa riqueza vem do setor bancário, hotelaria e investimentos, extremamente geniais. Koo Teck Puat, que nos deixou em 2004, era uma verdadeira força da natureza. Ele começou no banco OCBC, mas decidiu sair para criar o próprio caminho. Cofundou o Malayan Banking, hoje Maybank, e até estabeleceu o Banco Nacional de Brunei. De volta a Singapura, mergulhou no setor de hotéis, comprando propriedades como o icônico Goodwood Park. Sua jogada lendária aconteceu em 1986, quando ele evitou a compra hostil do britânico Standard Chartered. Vejam só, ele agiu como um herói de negócios, comprando ações, até se tornar o maior acionista individual do banco. Esse investimento inacreditável acabou se tornando a base da imensa fortuna da família. Quando faleceu, ele era considerado o homem mais rico de toda Singapura, acumulando um patrimônio de 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Sua herança foi para os filhos que venderam a participação do banco para a Temasek Holdings em 2006. Mas grande parte de sua fortuna foi para a caridade, financiando a criação de um hospital público de ponta. Esse ato generoso mudou totalmente seu legado, tornando o nome da família sinônimo de dedicação e serviço público. Hoje, seus herdeiros cuidam discretamente do império dele, provando como a visão de um único homem consegue erguer uma verdadeira dinastia. No quarto lugar, vocês e eu vamos ver a família que comanda um dos maiores conglomerados do país, o grupo Hong Leong. Liderado pelo patriarca Kwek Leng Beng, seu vasto império foca em imóveis, hotéis e finanças. A Forbes estima o patrimônio deles em cerca de 11 bilhões e 500 milhões de dólares. Grupo Hong Leong surgiu em 1941 por Kwek Hong Peng, que saiu da China apenas com a cara e a coragem para abrir um pequeno comércio. Desse começo simples, ele ergueu um verdadeiro gigante corporativo. Hoje, Kwek Leng Beng lidera os negócios locais como presidente da gigante imobiliária City Developments Limited, a CDL. Como maior construtora local, a presença da CDL está por toda parte. De condomínios luxuosos a shoppings, o alcance deles também se tornou global.
Através da sua rede privada de hotéis Millennium e Copthorne, a família controla uma das maiores redes hoteleiras de todo o planeta. Queck é famoso por seu estilo agressivo e já foi coproprietário de joias como o famoso Plaza Hotel de Nova York. Os negócios deles são divididos, enquanto Quek Lem Ben comanda os negócios em Singapura. Seu primo Kek Leng Chan comanda outro braço gigante do grupo na vizinha Malásia. A nova geração já está ativa com seu filho Sherman Quek assumindo como presidente executivo da empresa. Embora boatos em 2025 apontassem disputas de poder entre pai e filho de uma modesta loja comercial, vimos como os Queks ergueram um império global imparável, provando de uma vez por todas o imenso poder dessa dinastia asiática. Pega essa, o terceiro lugar é de uma família que ficou rica com algo que você deve ter em casa: tinta. Mas não uma tinta qualquer. Falo da Nippon Paint, uma gigante global comandada pela família Go, sob a liderança do falecido patriarca Goh Cheng Liang. Goh Cheng Liang, por anos o homem mais rico de Singapura, faleceu em 12 de agosto, em 2025, aos 98, deixando um legado de persistência silenciosa e uma fortuna de mais de 13 bilhões de dólares. A vida dele foi uma jornada incrível. Ele cresceu na pobreza e começou seu negócio em 1949, comprando sobras de tinta do exército britânico no leilão. Usando um dicionário chinês, ele aprendeu a misturar suas próprias tintas sob a marca local Pigeon Brand. A grande virada veio em 1955, quando ele conseguiu a distribuição da japonesa Nippon Paint em Singapura. Essa parceria duraria a vida toda. Ele não só vendeu tinta, ele construiu a primeira fábrica em Singapura e transformou a marca num nome forte do mercado. Nos últimos anos, seu filho, Goh Hup Jin, e criaria uma fortuna de bilhões de dólares. Preste atenção. Esse movimento consolidou o controle deles e tornou a Nippon Paint a quarta maior do mundo. Liderou um acordo colossal de 12 bilhões de dólares, que deu à família o controle majoritário. Embora a tinta tenha feito sua riqueza, Goh também teve sucesso no setor imobiliário, de quase 60% da gigante japonesa de tintas de capital aberto. Sobrevivente de câncer, ele também se tornou um grande filantropo, com investimentos em propriedades marcantes de Singapura, como o antigo Liang Court, criando a Fundação Goh, que foi fundamental para criar o Centro de Protonterapia Goh Cheng Liang, no Centro Nacional de Câncer de Singapura, além da incrível riqueza que dá para construir uma demão de tinta de cada vez. A história da família Goh mostra o poder de uma parceria forte e de uma visão de longo prazo. No segundo lugar, temos os ex-absolutos do mercado imobiliário de Singapura. Os irmãos Robert e Philip comandam um império imobiliário colossal, que literalmente ergueu a cidade que vemos hoje. A família Eng. A fortuna somada deles é de impressionantes 14,4 bilhões de dólares. Um homem cuja ambição era tão vasta quanto seu império. Essa dinastia foi fundada pelo falecido pai deles. Shopping centers como Far East Plaza e Lucky Plaza are just a fraction of his legacy. Ele imigrou da China em 1934 e ficou conhecido como... Sua empresa, a Far East Organization, é uma gigante, o rei de Orchard Road. E olha só o tanto de prédios que ele ergueu na rua mais famosa. Para você ter uma ideia, isso equivale a uma em cada 8 casas privadas da ilha. Estima-se que ergueram mais de 780 empreendimentos em Singapura, incluindo mais de 55 mil residências privadas. É uma escala simplesmente inacreditável. Após a morte de Eng Teng Fong, o império foi dividido entre seus 2 filhos. Philip Eng, o irmão mais novo, cuida dos negócios locais. Na Far East Organization, ele é cristão devoto e costuma chamar a empresa de empreendimento cristão. Assim, a família domina 2 dos mercados imobiliários mais lucrativos da Ásia de uma vez. O irmão mais velho, Robert, comanda o braço de Hong Kong, o Sino Group. Desenvolvimento para lucro, investimento para aluguel estável e hotéis para diversificar. Se liga na famosa filosofia de negócios deles, a estratégia das 3 cestas. No braço hoteleiro, que eles copossuem com a família Chiu, opera mais de 100 hotéis e residências. Apesar de sua riqueza colossal, eles são super discretos. Mas, confie em mim, os prédios dizem
tudo. Eles expandiram com enorme sucesso o império construído pelo pai. Eles não apenas investiram na cidade. Eles construíram o próprio lugar onde milhões de pessoas vivem e trabalham todos os dias. E agora finalmente chegamos à posição número 1, consolidando sua posição como os maiores magnatas imobiliários de Singapura. Por anos, o topo da lista de ricos revezou apenas as famílias tradicionais, que acabamos de comentar. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta. E aí, quem vocês acham que é o número 1? Depende de como olhamos. Mas nos últimos anos, uma nova força de elite chegou. Esse título agora pertence a Eduardo Saverin, o cofundador do Facebook. Se estivermos falando da maior fortuna individual nas mãos de um cidadão de Singapura, após anunciar a cidadania americana em 2011 e se mudar para Singapura, sua riqueza ligada ao valor estrondoso da Meta subiu para inacreditáveis 29 bilhões de dólares no final de 2024. Global focada em tecnologia e crescendo em ritmo alucinante. Ele representa a nova cara da riqueza de Singapura. Porém, se falarmos de dinheiro antigo, de fortunas dinásticas e multigeracionais, ele ganha a companhia de novos cidadãos como Lee Shiting, construídas a partir das indústrias fundamentais de Singapura. O fundador da gigante de dispositivos médicos Mindray, cuja fortuna também o coloca no topo absoluto. Nesse contexto, a família Engê, com seu império imobiliário de 14,4 bilhões de dólares. Então a conversa volta diretamente para as dinastias que já exploramos antes. Globais representam o ápice das dinastias consolidadas de Singapura. E a família Goh, cujo falecido patriarca comandava uma fortuna de 13 bilhões de dólares vinda de tintas. A riqueza dessas famílias é real. Está no aço e no vidro que moldam o horizonte. A fortuna dos Goh representa uma riqueza dinástica industrial mais globalizada, erguida ao longo de mais de 70 anos. As famílias tradicionais são a verdadeira base de toda a economia. Viram só? É uma mudança absurda de cenário. Então, embora as listas oficiais tragam novos nomes ao topo, o poder dessas grandes dinastias tradicionais continua inabalável. Já novos titãs como Saverin mostram o sucesso de Singapura como polo global de tecnologia. Eles são muito mais do que ricos. São verdadeiras instituições que guiaram a economia por décadas e com certeza continuarão fazendo isso por muito tempo. E não se esqueçam de se inscrever. Se curtir essa história comigo, já clique no gostei.